Eu tenho aqui um especialista no assunto, que é o Dr. Alexandre Gomes de Azevedo, que é médico nutrólogo e vai explicar melhor sobre essa doença, sobre essa alergia, como é que a gente descobre e como é que a gente vive com ela. Por favor, doutor Alexandre, muito obrigada por ter vindo. Prazer. Claro. Vamos sentar então para conversar? Porque a gente recebeu, inclusive, pedidos de telespectadores querendo entender melhor o que era a doença celíaca e como é que podia conviver melhor com ela, né? O que é a doença celíaca? Doença celíaca é uma intolerância que pode levar até uma alergia a uma proteína chamada glúten. E aonde está essa proteína? Pãozinho, por exemplo, bolachas, biscoitos. Ou seja, ela está no trigo, cevada, centeio e aveia. Então não é só trigo, é trigo, cevada, centeio e aveia. São Isso. essas quatro substâncias. Quem tem essa doença deve evitar isso aí, não pode comer. Tem pessoas que não podem tocar no pão, por exemplo. Aí já é um caso bem mais sério, bem mais grave. Né? Agora, o que acontece se a pessoa que tem essa doença come um alimento que tenha o glúten, a cevada? Isso é uma coisa interessante, porque estima-se que cerca de 60% das pessoas não sabem que são celíacos ou que têm intolerância ao glúten. Então, tem sintomas gerais, por exemplo, fadiga. A pessoa que tem aquela fadiga, que é difícil trabalhar, que tem depressão, pode ser um intolerante ao glúten. Olha, Então, e muita gente não sabe que tem, de repente está muita gente cansado, está com depressão e nunca nem imaginou que podia ser associado a estar ingerindo glúten, né? Comendo o que não deve. Mas qual é o principal sintoma? Diarreia, cólica, gases, aquelas pessoas que comem algum alimento e a barriga incha, estufa, né? Então, isso é uma característica. Diarreias mal cheirosas, espumosas, sabe? Então, isso é uma característica. Muita gente não trata, não sabe até porque os sintomas, desde que eles não sejam tão sérios, tão graves, a pessoa não trata, porque não sabe, inclusive. Agora, pode evoluir essa intolerância ao glúten se a pessoa tem, não sabe que tem, não trata. Pode vir a ficar mais forte, mais sério? Geralmente acontece isso, né? Porque na criança, quem é celíaco mesmo pode já ver na infância. Então, para evitar isso, as mães devem amamentar o maior tempo possível. Isso é muito importante. Por isso que a amamentação não é uma coisa, porque a criança precisa do ômega 3, do leite, não, porque é fundamental para constituir os anticorpos da criança, o cérebro da criança e a parte intestinal também. Está tudo se formando. E o leite é um alimento ideal para isso, o leite materno. Na verdade, para dar tempo ao tempo, para que fique maduro cada órgão interno, né? Para que depois possa absorver cada nutriente ao decorrer da vida, já com maturidade para aquilo, preparado para todos eles. E hoje é muito comum introduzir leite, né, de vaca, todos os alimentos o mais precoce possível, o que pode levar a crianças mais alérgicas. Então, crianças que têm intolerância ao glúten são celíacas, logo cedo a pessoa já pode ver como diarreia, cólicas e a criança pode não crescer, não cresce bem, ela fica magrinha, sabe? Então você tem que realmente buscar, procurar pediatra, nutrólogo. Agora, então, quais são os primeiros sinais que uma criança passa para os seus pais de que ela pode ter uma intolerância a glúten? Geralmente diarreia e cólicas, né? Criança que tem muita cólica, tem muita diarreia. Isso depois que ela estiver se alimentando com glúten, óbvio, com glúten, né? exatamente. Não é na amamentação, quando ela está lá só com leitinho materno, não. Não. Começou a dar glúten, vamos repetir, que está presente no trigo. No trigo, na cevada, centeio e aveia. Trigo, cevada, centeio e aveia. Esses quatro têm glúten, esses não podem. Esse não pode. Então, mas a maioria das pessoas realmente não tem essa sintomatologia muito forte, por isso que não tratam. E quando não tratam, pode haver uma piora no sistema de absorção de nutrientes pelo intestino.
Agora, falando em tratamento, existe algum tratamento ou só evitar esses alimentos? Existe já algum medicamento, algum jeito da gente deixar esse sistema digestivo preparado para receber esses 4 alimentos? Não existe, não existe. Porque isso é um processo, na verdade, tem um processo alérgico por trás também, né? Então, é contato. Teve contato, vai ter problema. E o que acontece no intestino? Imagina que ele tem chamadas vilosidades, que é tipo umas montanhas assim. E isso facilita a absorção de vitaminas, minerais, óleos. E isso é importantíssimo para que a pessoa fique bem, fique mais saudável. Quando a pessoa é intolerante ao glúten, isso vai ficando sem essas vilosidades. Então, a absorção piora. Pessoas jovens, inclusive, podem ter até osteoporose. Por quê? Porque o corpo não absorve mais o cálcio. Nem cálcio, nem ferro. Então, crianças ou jovens anêmicos, jovens depressivos, crianças hiperativas, por exemplo, pode ser por intolerância ao glúten. Olha. Então, é uma gama muito grande de sintomas que não são específicos. Quando a criança tem diarreia, né, quando é o clássico, aí fica fácil. Fica fácil de diagnosticar, mas nesses casos, mais complicado, né? E o tratamento realmente é esse, tem que tirar. E quando tira, você deve tirar também o leite por um período só, porque tem muitas crianças também que são intolerantes ao leite, né? A lactose. É, lactose. Então você tem que fazer tira os dois e vai colocando leite aos poucos. Bom, então uma sugestão para quem está assistindo em casa, para a gente deixar meio que claro. Se o filho apresentou esses sintomas mais clássicos, como a diarreia, as cólicas, ok, pode ser intolerância ao glúten, vamos fazer então uma experiência sem glúten. Isso. Agora, se o filho está com ou hiperatividade, extremamente agitado, ansioso ou depressivo, também vale a pena fazer uma experiência sem glúten. De quanto tempo seria essa experiência para ter um diagnóstico mais, talvez, palpável? O ideal realmente é procurar um especialista, né? Procurar um médico nutrólogo ou um alergista, até mais um médico nutrólogo, por exemplo. Ele vai tirar isso aí durante uma semana, 15 dias, e você já vai ver uma melhora muito forte, muito grande, visível, né? Se for essa intolerância, né? Se for essa intolerância. Porque às vezes não é nada disso e aí você precisa procurar um outro especialista, né? No caso de uma depressão, procurar um psiquiatra, um bom terapeuta. Aí é bom ficar atento, tentar realmente passar por profissionais qualificados e observar principalmente o seu filho. A gente precisa estar muito próximo do filho para estar entendendo o que está acontecendo naquele universo dele, né? Muitas coisas. Você vê, de repente, uma depressão pode estar completamente associada à alimentação, coisa que a gente muito raro imagina. Depressão, ansiedade, insônia. Algumas pessoas até têm constipação. Ou seja, são sintomatologias diferentes. Deixa eu te perguntar uma coisa. Pode acontecer do primeiro sintoma, lá na infância, ter sido uma diarreia, uma cólica, e aí acharam que não era nada, que não era uma intolerância ao glúten, foi passando e aí a criança virou um adulto, parou de ter aquele sintoma de cólica, de diarreia e, de repente, pode vir um sintoma diferente, como uma depressão, como uma ansiedade ou uma insônia? Pode sim. Pode, inclusive, ele ficar quietinho lá, tendo alguns sintomas leves e por um estresse maior, de repente, eclode. Então, aparece. A doença celíaca, ela pode acontecer ao longo da vida? Ou só quando é criança? Ao longo da vida. Então, ela pode desencadear essa intolerância ao glúten, independente da idade que tem? Isso. Por exemplo, mulher gestante, ela pode desencadear nesse período. Nesse período. O que é uma coisa muito ruim para o seu feto, né? Para a criança, porque ela não vai levar os nutrientes suficientes para o desenvolvimento correto da criança. Então, isso tem que ser muito visto, né? Tem que ficar atento realmente. Ok. Aí você fica pensando assim, puxa vida, mas eu gosto bem de um pãozinho gostoso, quentinho. Já já na nossa culinária a gente vai ensinar uma receita de um pão sem glúten, viu? Para você que tem intolerância ao glúten e ficou gostoso, comer com uma manteiguinha, um queijinho, tudo de bom, e você vai ficar com água na boca já já aqui no nosso Vida Melhor. Eu conversei com o Dr. Alexandre Gomes de Azevedo, que é médico nutrólogo, diretor da Academia Latino-Americana de Nutrologia Médica. O site dele é o www.dralexander.com.br, doutoralexander.com.br. É doutor Alexander, né? Eu falei Alexandre, né? Me perdoa. Alexandre,
É, Alexander, eu vi agora aqui. Doutor Alexander, só mais uma pergunta. Para quem está querendo fazer uma experiência sem glúten, quais são os alimentos interessantes? Assim, o que ela pode substituir pelo pãozinho, pela aveia? Coisa simples. Arroz... Aveia pode, né? Eu falei, não, aveia não pode também. Aveia não pode. Comida típica do brasileiro. Arroz, feijão, carne, verduras e legumes. Batata pode, milho pode, pipoca, por exemplo, pode. Né? Então, tem muitos alimentos, né? Existem farinha de arroz, existem vários outros. A nossa receita, inclusive, é com farinha de arroz, já e fica uma delícia. E fica delicioso. Dá para viver muito bem sem o glúten. O problema é quando você sai, quando você vai a festas, crianças na escola, que realmente fica muito difícil você policiar. Fica lá tentada com aquele cachorro quente, né? Acho que não vai ter nada, não vai acontecer nada. Um salgadinho, numa festinha mais complicada. Exato. Não é verdade? E quando come, muita gente tem que ir direto para o banheiro. É uma coisa seríssima. Então você tem que realmente se policiar. Crianças, então, tem que ficar muito atento, porque isso pode gerar problemas futuros de desenvolvimento, tanto físico como intelectual também. Também intelectual? Também, porque as vitaminas, minerais, óleos, eles são fundamentais para o desenvolvimento do cérebro da criança. Então, se você não tem isso aí, por uma má absorção devido à intolerância ao glúten, afeta tudo, né? Afeta tudo. E afeta o futuro da criança. Então é bom ficar realmente atento. www.doutoralexander.com.br. Muito obrigada pela explicação, os esclarecimentos. A gente vai ficar mais atento agora, viu?